Olá, eu sou a Ana Tanganelli, do Aprendiz de Medicina Chinesa, e neste vídeo nós vamos falar sobre os órgãos e suas relações com os fluidos corporais. Então, a medicina chinesa, ela também é conhecida como a medicina das correspondências. Isso porque existe uma correspondência entre vários tecidos e várias outras questões. Por exemplo, cores, sons, fluidos corporais, funções e muito mais. Então, a gente tem lá dentro da tabela dos 5 movimentos aí, que é o mais conhecido, várias correspondências. E nesse vídeo, nós vamos falar, então, das relações entre os órgãos e os fluidos. Então, vamos lá. Essas relações entre órgãos e fluidos, elas estão inicialmente descritas no capítulo 23 do Suen, que é o Questões Simples, primeira parte do clássico interno do Imperador Amarelo. Então, o capítulo 23, ele é muito diretamente relacionado a essas correspondências. Então, ele vai corresponder o movimento com a estação do ano, com a cor, com o som, com o cheiro, com o fluido, e assim por diante. Conhecer essas relações aí entre órgãos e fluidos corporais, ela é muito importante para o diagnóstico, uma vez que alterações em fluidos corporais, aí, quando o paciente relata alguma queixa, por exemplo, a garganta seca, não tem o escarro, excesso de saliva, olho lacrimejante e etc., elas são úteis para o diagnóstico, porque elas apresentam aí relações com as disfunções dos órgãos. É sobre isso que a gente vai falar. Cada órgão, com qual fluido corporal que ele se relaciona, e o que pode acontecer aí nesses fluidos corporais quando há uma disfunção do órgão. Começando, então, pelo muco nasal, pela secreção nasal. Segundo o capítulo 23 do Suen, o nariz é o orifício do pulmão e a descarga nasal parte do nariz. Por isso, a descarga nasal é a secreção do pulmão. Então, ele quer dizer o seguinte, que o fluido corporal relacionado, correspondente ao pulmão, é exatamente a secreção nasal. Qual que é a função da secreção nasal? Ela umedece a mucosa nasal, permite o olfato, então ela tem um papel muito importante aí para a gente sentir os cheiros e favorece a circulação de ar nos dutos nasais. Então ela tem lá um poder de lubrificar o duto nasal e ajudar aí tanto no olfato quanto na circulação de ar. Quando o muco nasal, a secreção nasal, ela é normal, ela deixa a mucosa úmida, mas ela não obstrui o nariz, então a pessoa consegue respirar naturalmente e ela não escorre. Quando se tem uma condição de frio, aí pode ser uma invasão de frio externo ou uma condição de frio no pulmão, esse muco nasal ele começa a escorrer, a pessoa começa a apresentar rinorreia, mas ele é claro e ele é líquido, então é aquela aguinha transparente que sai do nariz, principalmente de criança, durante o resfriado. Quando é calor, e aí já não tem mais um padrão de frio, mas sim um padrão de calor, ou um calor externo, ou um padrão de frio externo que já se transformou em calor, ou um calor interno, o muco ele vai ficar mais amarelo e espesso. Por quê? Porque o calor ele vai secar os fluidos corporais. Então, enquanto eu tenho um fluido normal, que não tem grande quantidade, mas ele umidifica o duto nasal, a hora que entra calor, ele seca esse fluido, ele vai ficar amarelado por conta do calor e cada vez mais espesso. Então, a pessoa vai começar a ter dificuldade de respiração por conta do próprio fluido ser mais grosso, mais espesso. E aí, quando ela colocar esse fluido para fora, ele vai se apresentar mais amarelado. Agora, eu tenho aí um padrão de umidade, tanto interno quanto invasão externa. O muco ele é branco e abundante, então ele já não é mais transparente e ele não é mais amarelo, ele é branco. E quando existe um padrão de secura, o muco ele é ausente ou escasso, que é o que acontece muito, principalmente no outono, né? Tem pacientes aí, principalmente crianças, que têm secura nasal, então não tem essa secreção nasal aí natural para que seja utilizada na lubrificação, e ela sente o nariz seco, tem dificuldade de respiração, a passagem do ar não é normal por conta da secura. Então, o muco nasal ou a secreção nasal é o fluido do pulmão. Agora vamos para a saliva.
A boca é o orifício do baço. A saliva serosa sai pela boca. Por isso, a saliva é a secreção do baço. Também no Suen, capítulo 23. Vale a pena dar uma olhadinha nesse capítulo completo. Então, quando a gente fala aí do fluido do baço, nós estamos falando da saliva. A saliva fluida, aquela que está na nossa cavidade oral como um todo. Funções da saliva: umedecer a cavidade oral e facilitar a digestão, porque nela já tem aí componentes que vão começar a quebra dos alimentos. Quando a saliva é normal, ou seja, quando a função do baço está normalizada, a saliva ela tem uma quantidade suficiente para lubrificação, mas ela não transborda, não tem excesso de saliva. Agora, num caso aí de deficiência do Ti do baço, a saliva fica excessiva. Então, a pessoa, ela fala e ela baba, a saliva sai pelas laterais da boca. E ela escorre, então, né, pelo canto dos lábios. Então, a pessoa que baba muito, que fala e que faz aquela chuvarada de saliva, né, embora isso seja até nojento, mas a gente precisa falar aqui por conta do tema que nós estamos tratando, né? Quando a pessoa baba, tem muita saliva, a gente já pode desconfiar aí de uma deficiência do Ti do baço. Muito bem. Saliva, então, é o fluido do baço. E agora nós vamos falar do suor. O coração se encarrega do sangue, o suor é transformado em sangue. Portanto, o suor é a secreção do coração. Também no Suen, capítulo 23. Muito bem. E aí entra uma questão que muita gente confunde. Não, mas o suor não tem a ver com o pulmão? Sim, o suor tem a ver com o pulmão no que faz sentido, com o que faz relação à abertura e fechamento dos poros. Então, o pulmão, ele é responsável pela abertura e fechamento dos poros, ou seja, ele acaba controlando a entrada, a saída do suor através dos poros. Agora, o suor, ele é um fluido do coração. Por quê? O suor ele tem uma relação muito direta com o sangue. O sangue ele tem a parte líquida, né, que é uma parte composta do ginê, do fluido corporal, no caso específico o suor, e o corpo ele vai se adequando. Então, quando o sangue ele fica muito líquido, parte desse líquido do sangue sai do vaso e vai ficar na região de Colli, aquela região entre pele e músculos. E quando o sangue fica muito espesso, esse líquido ele sai dessa região Colli, da região entre pele e músculos, e entra para o vaso sanguíneo novamente. Então, por isso que ele fala dessa relação direta. Às vezes, o fluido, que a gente chama de suor, faz parte do sangue, e quando tem excesso, ele é retirado do vaso sanguíneo. E é exatamente esse fluido, que a gente chama suor, que é o que sai quando os poros estão abertos. Então, é por isso que existe um ditado que diz que quando há transpiração, não fazer sangria. Por quê? Se eu já tenho transpiração, eu já tenho uma perda de líquidos e o sangue naturalmente já fica mais espesso. E aí, se eu tirar sangue também, eu acabo prejudicando o paciente. E vice-versa. Se eu já tenho sangramento, eu não devo induzir transpiração, pelo mesmo motivo. Eu estou perdendo, tanto via sangue quanto via transpiração, os fluidos que compõem o sangue. Quando o suor ele é normal, ele vai atuar no controle da temperatura corporal. Então, ele é algo que vai se ajustando conforme a temperatura, conforme a condição do sangue, e fica ali localizado no espaço entre a pele e os músculos. Quando o suor é excessivo, e aqui a gente vai falar simplesmente no que pode ser, tá? Mas o suor, tanto excesso de suor quanto falta de suor, podem ser várias coisas e várias patologias relacionadas a vários órgãos. Mas, basicamente, quando há muito suor, a gente pode pensar numa deficiência de yin, e aí no site tem um artigo muito legal que vai falar sobre deficiência de yin, por que tem a sudorese noturna, desse caso, ou deficiência do tiro pulmão, e nesse caso a sudorese excessiva seria durante o dia, relacionado então aí com o pulmão e com a abertura e fechamento dos poros. Agora, quando é pouco suor, a gente já pode pensar em frio,
Por quê? O frio contrai os poros, ele não permite a abertura dos poros, então ele bloqueia a transpiração. Ou deficiência de sangue, não tem o que transpirar porque não há fluidos. Então, o suor, ele é o fluido do coração, e a gente vai passar então para o escarro. O pulso do Shaolin, coração e rim, está sob a língua. A saliva mucosa está sob a língua, por isso, a saliva mucosa, que é o escarro, é a secreção do rim. Então, aquela saliva mais mucosa que fica no fundo da garganta, que a gente vai... e ela fica bloqueando aqui, ela tem uma relação direta com o rim. Funções do escarro: lubrificar a garganta e facilitar a deglutição dos alimentos. Facilita com que a gente ajuda aí para que a gente engula os alimentos de uma forma mais tranquila, melhor. No Nandim, clássico das dificuldades, na dificuldade 34, fala lá que o escarro, ele vem da transformação da essência do rim. E aí, se a gente pensar nos taoístas, naquelas pessoas aí que cultivam a raiz, que cultivam a essência do corpo, o escarro é considerado um licor de ouro. Então, eles falam que quando a gente joga o escarro para fora, cospe o escarro, tem-se perda de essência. Então, essa prática de limpar a garganta e jogar para fora, os taoístas não recomendam. Quando a gente tem alterações de escarro, a gente pode pensar em alterações do rim. Uma aplicação prática que a gente sempre tem aí com relação a escarro é quando a garganta está seca. Qual que é a indicação? Agulhar o R6, que é um ponto que tonifica o rim do rim, e fazer movimento, fazer a manipulação, né? Até que a garganta e a pessoa sinta que a garganta ficou úmida. Então, o escarro, ele tem sim uma relação com o rim. E para finalizar, vamos falar da lágrima. As lágrimas saem dos olhos, por isso as lágrimas são a secreção do fígado, também no Tsuen, capítulo 23. Aí a gente vai falar, a lágrima tem relação com o fígado. E não é a lágrima de quando a gente chora, não é a lágrima de tristeza, de alegria. É a lágrima como o conteúdo que lubrifica os olhos. Então, é a secreção que fica dentro dos olhos, o fluido que fica dentro dos olhos, que a gente considera a lágrima, e que tem uma relação direta com o fígado. Quando a lágrima está normal, está tudo bem, o olho fica lubrificado. O paciente pisca o olho naturalmente, sem excesso, sem falta. Agora, quando a gente tem ressecamento ocular, ou seja, falta lágrima, a gente pode pensar em deficiência de sangue ou deficiência de rim do fígado, porque não tem fluido suficiente no fígado, então não vai ter fluido suficiente nos olhos. Lacrimejamento excessivo é o aumento do yang do fígado. Então, quando a pessoa tem aquele rompante de raiva que sobe o yang do fígado de uma vez, normalmente ela começa a ter lacrimejamento excessivo. E quando a gente tem uma lágrima que é mais espessa e pegajosa, a gente já pode pensar num padrão de umidade e calor no canal do fígado. Então, se eu tenho no canal do fígado alguma umidade e calor que não deveria estar ali, obviamente, a gente vai ter a lágrima mais densa, né, e mais pegajosa, que é aquela secreção que fica aqui do ladinho dos olhos, que vai saindo. Tudo isso tem relação com calor e umidade no canal do fígado. Para resumir, então, a relação do pulmão é com o muco nasal, a relação do baço com a saliva, a relação do coração é com o suor, a relação do rim é com o escarro e a relação do fígado é com a lágrima. E aí, você pode usar isso na sua prática clínica, tanto para fins diagnósticos, quanto para fins de interrogatório. Então, normalmente, se você desconfia aí, por exemplo, que seu paciente tem uma patologia do fígado, você pode perguntar e aprofundar aí as suas perguntas sobre como que é a lágrima, se o olho é ressecado, se o olho é avermelhado, se essa lágrima é pegajosa, se falta, se lacrimeja e tudo isso. Então, lembrando que a medicina chinesa é a medicina das correspondências, a gente tem que saber muito bem as relações entre órgãos, 5 movimentos, com cada tecido do corpo, com cada fluido,
com cada som, enfim, com tudo mais que a gente puder aí, para ajudar a gente tanto na parte diagnóstica, quanto na parte de avaliação clínica do paciente e dos efeitos do tratamento. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e também acompanhe o Aprendiz pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram e também através do site. No site todo dia tem um artigo novo para você, direto e específico sobre medicina chinesa. Te vejo no próximo vídeo, então. Até lá. Tchau, tchau.